Olá, é um prazer voltar à sua companhia aqui no Novo Tempo Portugal. O tempo não para e por isso estamos já no 4º episódio desta série especial do Fórum Bíblico. Eu sou o Artur Machado e agradeço muito a sua presença aí desse lado. Continuamos a explorar os porquês da fé, abordando algumas das questões mais profundas da experiência e da espiritualidade humanas. Se ontem falámos de um tema tão universal como o sofrimento, hoje chegamos a um tema também inevitável, talvez o mais inquietante de todos. Uma realidade que ninguém pode evitar e que levanta perguntas profundas no coração humano. O que significa? Por que acontece? Haverá algo para além dela? Hoje procuramos refletir e encontrar respostas para mais um dos grandes porquês da fé. Porquê a morte? Um professor recebeu certa vez uma carta de alguém que assistira a uma conferência sobre a morte. E a carta dizia o seguinte: A Excelentíssima Senhora Morte, alguns humanos pensam que depois de si não há mais nada, que seria o vazio. Outros pensam que haveria um paraíso, um inferno, um purgatório ou um limbo. E para outros, reencarnar-se-ia durante muito tempo até se tornarem anjos. No fundo, para esses seríamos imortais, de facto. Gostaria que me dissesse o que a senhora é verdadeiramente. A seguir à questão do sofrimento, a da morte é a que mais interpela o ser humano. Todos somos conscientes da nossa finitude e mais tarde ou mais cedo somos confrontados com a questão da morte. Já Fernando Pessoa, no seu poema A Morte Chega Cedo, afirmava: A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é o arremedo de uma coisa perdida. Podemos ainda mencionar Bocage no conhecido soneto chamado Da Agonia, em que ele clama: Já Bocage não sou, à cova escura o meu estro vai parar desfeito em vento. Ou Flor Bela Espanca, que aos 23 anos se queixava: É tão triste morrer na minha idade. Na Bíblia, também em forma poética, Jó exclama no seu livro, no capítulo 14 e nos versículos 1 e 2, o seguinte: O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Nós sabemos que a nossa vida tem um limite e que a morte, seja ela de forma acidental ou natural, é o culminar inevitável de um ciclo que se inicia com o nascimento. Por isso, que o queiramos ou não, a morte faz parte da vida. Na nossa sociedade sofisticada, a ideia de fim de vida é algo que perturba e que incomoda, porque anula as nossas ideias de juventude eterna e deixa-nos sem perspectivas de saída diante da realidade. Ela é uma encruzilhada entre o conhecido e o desconhecido, entre o tempo e a eternidade. É uma encruzilhada que se aguarda como plenitude ou que se teme como vazio, dependendo da filosofia existencial que se adote. Para aqueles que creem na vida eterna, a morte é o momento de acesso ao porvir, e para aqueles que nada acreditam, é o ponto sem retorno. Roland Mayer, num dos seus livros sobre a questão da morte, ele sublinha o seguinte: Cada um é confrontado a esta realidade. A indiferença não habita o coração do homem. A vida, a morte, o que há para lá dela, obrigam o espírito humano a refletir, a compreender, a tomar posição. A tomar posição por uma filosofia que possa trazer a solução. A tomar posição pela ciência, que tantas portas abre. A tomar posição por Deus, que se revela na sua palavra. Muitas foram as perspectivas que quer a filosofia, quer a religião deixaram sobre a morte. Mas hoje o que pretendemos ver consigo é o que a Bíblia tem a dizer sobre esta questão. Antes, porém, convém mostrar de forma muito breve a diferença ontológica que separa Deus da humanidade. A Bíblia mostra de forma muito clara a diferença que existe entre Deus e o ser humano. Deus é eterno, o ser humano é uma criatura. Das várias passagens bíblicas que falam da eternidade de Deus, eu escolhi uma, do livro dos Salmos, o Salmo 90 e o versículo 2. E nela o salmista esclarece-nos: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ser eterno significa que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Significa também que é Ele que está na origem de todas as coisas criadas. O ser humano, pelo contrário, teve um princípio e deve a sua existência ao Criador. O ser humano poderia viver sem nunca morrer, desde que fosse leal a Deus. O relato das origens mostra em que consistia essa lealdade. Diz-nos assim o livro de Gênesis, no capítulo 2.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A forma como o relato bíblico da criação está escrito mostra que Deus criou o planeta Terra tendo em vista o ser humano, a sua obra-prima da criação. Após ter criado o ser humano, Deus mostrou-lhe todo o ambiente que o rodeava e a forma como o ser humano se podia alimentar, quais eram as funções que ele iria desempenhar nesse espaço. É interessante que no texto hebraico, a forma como Deus se expressa ao mostrar todas as árvores que o homem pode comer, ele diz o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás, hakol tokel, podes seguramente comer. E isso corresponde à limitação de comer de uma das árvores e à sua consequência. Certamente morrerás, o que em hebraico se diz mot tamut, que significa morrer, morrerás. Ambos os verbos estão no infinito absoluto e ambos exprimem a certeza das ações que daí adviriam. A árvore, da qual o homem não deveria comer, é denominada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, na Bíblia, a palavra conhecer significa experimentar. Não comer da árvore significava não experimentar o mal e confiar em Deus, obedecendo à sua palavra. Essa confiança exprimia a aceitação da sua condição de criatura, dependente da vida que é dada gratuitamente por Deus. O relato do livro das Origens prossegue e mostra que o ser humano escolheu e teve uma opção diferente. Quando no capítulo 3 do livro de Gênesis aparece uma serpente que a Bíblia vai designar mais adiante como sendo usada por Satanás para lançar a dúvida em Eva sobre as boas intenções de Deus ao não querer que eles se alimentem daquela árvore, o resultado foi que a humanidade escolheu realmente não confiar no que Deus tinha dito e desobedecer às indicações dadas por Deus. Nós vemos isso no relato do livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esta passagem mostra uma decisão livre, deliberada do ser humano de contrariar as orientações dadas por Deus. Mas o relato bíblico dá-nos ainda uma indicação adicional. Quando a Bíblia assinala que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, essa expressão até esse momento tinha sido dada por Deus em cada momento da criação. Nós vemos isso em várias passagens do livro de Gênesis. Esta expressão, e viu Deus, que era bom. Isso mostra que Eva substituiu deliberadamente o Criador na sua avaliação e opinião acerca daquela árvore. Isso é novamente posto em relevo no final do versículo, ao afirmar que ela tomou do fruto, deu ao seu marido e ambos comeram. Estes três verbos, tomar, dar e comer, até este momento tinham estado associados ao Criador. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, é mencionado que Deus deu todas as ervas em que há semente e as árvores em que há fruto para mantimento, ou seja, para comer, para o ser humano se alimentar. E em Gênesis 2,15 afirma-se que Deus tomou uma das costelas de Adão para formar a mulher. O uso destes três verbos pela mulher e pelo homem mostra a vontade que eles tiveram de se substituir a Deus na tomada da sua decisão. Há autores que pensam que a árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste que Deus tinha colocado a Adão e Eva. Mas, como bem o exprimiu Jean Fleury, a árvore não é uma tentação. Ela é a expressão da tentação. A tentação manifestou-se no homem. E ela não é senão a eterna tentação de autonomia, a procura vã de uma falsa liberdade. E um pouco mais adiante, o mesmo autor continua a sublinhar: a desobediência de Adão e Eva não é acidental, ocasional. Ela é refletida. Não é um acidente benigno punido pela morte por parte de um Deus ciumento dos seus privilégios. É a expressão de uma vontade radical de separação que encontra o seu termo irremediável, fatal. Um dia, a criatura pensou acreditar que não era uma criatura e que podia decidir por si própria o que é bem e o que é mal. Ora, somente Deus pode dizer o que é bem e o que é mal sem correr o risco de pecado.
E é isto que a Bíblia denomina exatamente o pecado. A atitude interior do ser humano de se colocar no lugar de Deus e agir autonomamente, independentemente dele e contra ele. E é por isso que quando o livro das Origens nos dá as consequências das ações de Adão, entre elas está a morte. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 19, é dito: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo, ao refletir no problema do pecado na experiência humana, vai dizer na Epístola aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Nós compreendemos bem aquilo que o relato bíblico nos quer fazer entender. A morte não é uma punição por causa do pecado. Deus não se vinga de uma afronta. A morte é a consequência inevitável de uma separação que o homem, pela sua decisão, realizou para com o seu Criador. A humanidade não devia morrer, mas podia morrer. O ser humano não foi criado para morrer, mas sim para viver. Só que a vida estava dependente de uma escolha: decidir participar da imortalidade de Deus, reconhecer o seu estado de criatura e tirar as conclusões que daí decorrem. A criatura não tem vida em si própria. Ela vive graças ao dom da vida que lhe é oferecido pelo seu Criador. Esse era o significado de uma outra árvore que estava no meio do Jardim do Éden, denominada a Árvore da Vida. Ao alimentar-se dela, a humanidade reconhecia justamente a sua condição de criatura e de dependência de Deus para poder viver. Por isso é que o apóstolo Paulo fala de que a morte é o salário do pecado. Ela é consequência direta da separação que a escolha de Adão e Eva produziram ao deixarem de confiar em Deus e de fazer a sua vontade. Aproveito, aliás, para lhe propor um recurso para o ajudar a entender este tema de forma mais profunda. É o guia de estudo Céu ou Inferno, onde questões sobre a morte e o que acontece quando morremos são tratadas com clareza à luz da Bíblia. E é por isso, se este tema lhe interessa, peça esta revista e vamos enviá-la para si de forma gratuita, claro. Já sabe, basta enviar uma mensagem com o nome Céu e Inferno para o número 933 939291. Voltamos ao nosso tema para lhe dizer que, curiosamente, a Bíblia chama a morte inimigo. Ela não estava nos planos iniciais de Deus para a humanidade. Não precisávamos dela para aprendermos alguma coisa e nos desenvolvermos como pessoas. Ela é estranha ao nosso sentido de vida. Por isso é que nós lutamos contra ela, porque sentimos que fomos criados para viver. Rejeitamos a morte porque amamos a vida. E essa rejeição é o sentimento interior que o homem tem um destino eterno. A Bíblia é o livro da esperança. E por isso a Bíblia não deixou o ser humano nem entregue ao vazio de após a morte, não haver mais nada, nem entregue a uma solução fora do poder de Deus que contemplasse uma existência incorpórea após a morte. A Bíblia mostra que a morte não é um aniquilamento total, mas apenas uma situação de inconsciência temporária, durante a qual a pessoa aguarda no túmulo que Deus a traga de novo à vida. Por isso é que a Bíblia chama a morte um sono. No obituário dos reis de Israel, encontramos várias vezes a seguinte expressão para designar um monarca que faleceu. Vamos encontrá-la no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 20. E foram os dias de Jeroboão, que reinou 22 anos, e dormiu com os seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Foi também essa a forma pela qual Jesus designou a morte quando esteve nesta terra. Certa vez Jesus estava num determinado lugar a curar, quando ele recebeu uma mensagem das irmãs de Lázaro, o seu grande amigo, a dizer que ele estava doente. Jesus ficou ali naquele lugar mais algum tempo e depois disse aos seus discípulos que eles iriam voltar para Betânia, onde havia muita tensão acerca de Jesus e onde os seus amigos procuravam prendê-lo. Essa decisão surpreendeu os discípulos, que relembraram a Jesus a situação pouco amigável que podiam encontrar por parte das autoridades judaicas. Jesus respondeu o seguinte. Em João, no capítulo 11, nos versículos 11 a 13, está dito: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. O resto do relato prossegue, mostrando Jesus a ir a Betânia, a ressuscitar Lázaro, 4 dias depois deste ter morrido.
Para Deus, a morte é um sono. A própria palavra cemitério testemunha desse facto. A palavra cemitério vem do grego koimeterion e vem do latim cimiterium, que significa dormitório. Esse facto é também salientado pelas duas palavras gregas que no Novo Testamento são usadas para a ressurreição. Quer a palavra egeiro, que significa colocar-se de pé, levantar-se ou ressuscitar, quer a palavra anistemi, que significa ficar de pé depois de se deitar, levantar-se ou também ressuscitar. Estas duas palavras dão a ideia de uma passagem, de uma situação deitada a uma situação vertical, de uma situação de fraqueza a uma situação de força. O Evangelho de João mostra onde reside essa esperança. No capítulo 5 e no versículo 24 do Evangelho de João diz Jesus: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O despertar da morte só pode ser realizado por aquele que detém o poder da vida, ou seja, Deus. Tal como o ser humano, como criatura, não pode viver separado de Deus, da mesma maneira não pode criar vida quando esta desapareceu. Só Deus, que é o Criador da vida, o pode fazer. É Deus que vai agir no ser humano para o trazer de novo à vida, como agiu no ato da criação para lhe dar a vida a partir do nada. E a Bíblia esclarece o momento em que isso vai acontecer. É o próprio apóstolo Paulo quem o confirma. Na primeira epístola a Tessalonicenses, no capítulo 4 e nos versículos 16 a 18, Paulo salienta: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É no momento da segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra que a ressurreição terá lugar e que aqueles que morreram em harmonia com a vontade de Deus ressuscitarão. A garantia dessa ressurreição foi a ressurreição do próprio Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 14, diz: ora Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Porque Jesus ressuscitou e venceu a morte, porque Ele nos ama e nos criou, voltará a dar-nos de novo a vida. Além disso, a Bíblia promete que Deus vai erradicar definitivamente a morte e recriar o nosso mundo com condições para que continue a vida a ser vivida como sempre foi o seu desejo, sem qualquer interrupção. O célebre teólogo George Eldon Ladd sublinha: Paulo associa de forma inseparável a ressurreição dos santos à ressurreição de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo ressuscitará o seu povo. Na realidade, a ressurreição de Cristo foi em si mesma o primeiro ato da ressurreição final. João também afirma sem equívocos essa mesma vontade de Deus no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 4. Ele diz: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Triste e dramática é a experiência de nos termos de despedir daqueles que amamos. A morte, como vimos hoje, é a consequência da nossa condição de pecadores, de pessoas que vivem separadas de Deus. Mas ela não é nem a passagem imediata para uma outra vida incorpórea, nem um desaparecimento definitivo no vazio. Ela é uma interrupção provisória da nossa existência. Infelizmente, a influência da cultura grega sobre o cristianismo fez com que uma boa parte dos cristãos passasse a acreditar que imediatamente após a morte a pessoa de algum modo continuaria a existir. Oscar Cullmann, um conhecido teólogo do século XX, refere a esse propósito o seguinte: colocai a um cristão, protestante ou católico, intelectual ou não, a seguinte questão: que ensina o Novo Testamento acerca do destino individual do homem após a morte? E com poucas exceções obtereis a mesma resposta: a imortalidade da alma. E, no entanto, tão difundida quanto seja, esta opinião é um dos mais graves mal-entendidos acerca do cristianismo. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado como um todo indissociável e que é nessa condição que morre. Não há nenhuma parte do ser humano que sobreviva a esse fenómeno. No entanto, a boa nova da Bíblia acerca da morte é que, como vimos, Deus ama-nos e não desiste de nós.
E através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Ele oferece-nos a possibilidade de, na sua segunda vinda, aqueles que procuraram viver em harmonia com Deus e com a vontade de Deus e morreram, regressarem à vida para se unirem aos que estiverem vivos e ambos os grupos serem transformados para nunca mais experimentarem a morte. Deus tem um plano de vida para este planeta. Um legado de vida eterna para si, para mim, onde a vida e a felicidade, a alegria e o amor para com Deus e para com os que nos rodeiam terão a última palavra. Essa esperança ficou bem registada na dogmática do teólogo Emil Brunner. Ele diz assim: eu, este homem que aqui está, sou chamado por Deus. Eu, este homem bem determinado, este homem que não se pode confundir com nenhum outro, devo ressuscitar. Como bem afirmou João, o discípulo do amor, quem tem o Filho tem a vida. Por isso eu quero lançar-lhe o convite para que procure conhecer melhor a Jesus Cristo através da sua palavra, para que experimente na sua própria existência o sentido presente de vida que Jesus traz a cada ser humano e a esperança da vida eterna na sua vinda. Ao ouvirmos a Flávia cantar sobre a esperança, mesmo quando o silêncio da morte chega a alguém que nós amamos, eu oro para que Deus encha o seu coração dessa mesma esperança. Tudo mudou, o mundo parou quando viu o seu rei se entregar. Como entender o tamanho sofrer que vivido por ti foi na cruz? E se eu ficar no pó? E se eu perder a fé? Que existe um sopro que restaura e me leva até ao céu. E se tudo aqui é o fim, porque é que ainda sei esperar por ti? Por um abraço que me mostre o princípio e o fim. Se descansar, os meus olhos fechar, se num sono profundo repousar, no intervalo do tempo romperás o silêncio, cumprirás a promessa de Deus. Cantarei o Cordeiro vencer. Eu não vou ficar no pó, eu não vou perder a fé, que existe um sopro que restaura e me leva até ao céu. E se tudo aqui é o fim, porque é que ainda sei esperar por ti? Pelo abraço que me mostra o princípio e o fim. Fecho os meus olhos para ver-te voltar em glória, vitória. Subirei para o lar, o meu peito sussurra a saudade profunda do meu Senhor, do meu Salvador. Eu não vou ficar no pó, eu não vou perder a fé, que existe um sopro que restaura e me leva até
E se ao fechar os meus olhos escolher confiar, e se a morte findar e um dia eu acordar, creia que a morte nunca terá a palavra final. Permita-me orar consigo pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que retire qualquer medo ou ansiedade em relação à morte. Ó nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo dom da vida e nós te agradecemos também pela maneira como a tua palavra nos ajuda a ter esperança quando somos confrontados com a morte. Que tu nos ajudes a que nessas circunstâncias, na morte de amigos, na morte de familiares ou perante a nossa própria morte, nós mantenhamos a esperança firme naquele dia em que tu voltarás para despertar cada um de nós para uma vida que não mais terá fim. É o que te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estamos quase a fechar este nosso encontro, mas antes tenho uma novidade importante a partilhar consigo. Em breve nós vamos começar um grupo de estudo da Bíblia com os amigos espectadores e ouvintes da TV Novo Tempo e da Rádio RCS. Será um grupo online orientado pelos nossos instrutores bíblicos e por isso é uma oportunidade única para poder ir mais longe no estudo da Palavra de Deus e que lhe recomendo muito. Quer participar neste grupo de estudo da Bíblia? Então é muito fácil. Basta ligar ou enviar uma mensagem para o nosso número, o 933-939291, e receberá toda a informação necessária. Por hoje está tudo dito, mas ainda continuamos com a série Os Porquês da Fé. Amanhã cá estaremos de novo para responder a mais uma pergunta. Porquê uma ética universal? Quem determina afinal o que é certo e o que é errado? Venha descobrir a resposta às 21 horas aqui na TV Novo Tempo, no canal 186 da MEL, ou no YouTube, ou ainda na rádio RCS, em 91.2 FM. Eu despeço-me, mas a Novo Tempo não vai a lado nenhum. Ela vai continuar aqui consigo. E, na verdade, já a seguir começa o programa Ser Família, com a presença sempre certa de Daniel Bastos e a apresentação do Daniel Galaio. O episódio de hoje será sobre famílias especiais. Conto consigo amanhã. Até lá, se Deus quiser.